Nosso Deus, obrigado porque estamos em Tua presença. E neste lugar de oração, neste lugar sagrado, sentimos que o Senhor olha para nós e escuta o nosso louvor e a nossa oração. Rogamos que abençoe esses que estão aqui, aqueles que estão nas redes sociais, nos acompanhando, e que a Tua graça possa encher o nosso coração. É que te pedimos em Teu nome, amém. Podeis sentar? Como eu gosto de falar, boa noite, boa viagem. É um prazer estar com vocês. Eu sei que vocês já estão acostumados com esse tema aqui, né? O ponto da virada. Neste mês de janeiro, não é isso? Alguns homens subiram aqui e falaram um pouquinho sobre alguns encontros que algumas pessoas na história bíblica tiveram com Cristo. E a partir deste encontro, aquele momento se tornou o ponto da virada em suas vidas. Eles mudaram de vida através deste encontro com Jesus Cristo, né? E hoje, não é diferente, nosso último encontro sobre este tema, né? A princípio, na semana que vem, no mês de fevereiro, já temos aí uma outra série, um outro assunto, mas vamos estudar aqui um tema nos minutos finais. O ponto da virada nos minutos finais. Eu não sei se vocês acompanham alguma coisa de futebol, mas no futebol acontece muito isso, né? Nos minutos finais, aquele time que está ganhando, de repente sofre um empate, não é? Quem é torcedor já fica logo, né, chateado. Ou pior do que isso, nos minutos finais, aquilo que parecia estar perdido, parece que se transforma numa reviravolta, numa virada, não é? E quando eu escolhi esse tema, eu pensei, nos minutos finais, é quando parece que no momento está tudo perdido e de repente, quase no apito final, nos acréscimos, as coisas mudam de figura, a situação muda, algo acontece e o placar é alterado. Aquilo que estava indo para um lado, dá meia volta e começa a seguir um outro rumo. Foi nesse sentido que eu escolhi esse tema para vocês, para a gente discutir aqui hoje. Mas antes de continuarmos, eu queria mandar um abraço especial aqui para a nossa irmã Adelina Nóbrega. Essa irmã está nos acompanhando lá da cidade de Marobá, no Espírito Santo. Ela é irmã da nossa querida irmã aqui da igreja de irmã Sônia, né? Ela é irmã da Sônia. Essa nossa irmã Adelina, ela é viúva de um missionário, né? O seu esposo foi pastor da igreja batista por muitos anos, já falecido, um homem de Deus, e agora a irmã encontra-se com um problema de saúde, está ainda se tratando, cuidando, fazendo exames. Então, irmã Adelina, para a senhora um abraço, que Deus possa abençoar a sua vida e que logo, logo você possa também ter o seu ponto da virada, tá bom? Muita saúde para você. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas. O livro de Lucas, a gente vai agora tentar aqui falar um pouquinho desse personagem que teve um encontro, um ponto da virada, nos minutos finais, tá bom? O capítulo é o capítulo 23. Capítulo 23. Mais uma vez, aí, um abraço para quem está na rede social aí, né, no YouTube. Se você aí tiver alguma coisa para pedir a Deus, algum pedido de oração, alguma palavra, escreve aí no chat aí, tá bom? E encaminha aí essa mensagem para quem você gosta, para quem você ama, para que mais pessoas possam ter encontro com a palavra que transforma. Lucas capítulo 23, antes que eu lhe fale qual é o personagem, qual é o versículo, eu queria que você pensasse aí numa das perguntas mais difíceis que se pode fazer, uma pergunta dolorida que pode fazer. Há quem diga que a pergunta mais difícil que alguém pode fazer e que alguém pode escutar é a seguinte: doutor, quanto tempo eu ainda tenho? Cadê o declare? Já ouviu isso, irmã? Já ouviu isso? Ainda bem, né? Mas essa pergunta tem sido recorrente, né? Muitas pessoas se conhecemos, né, com problema de saúde, e há pouco tempo, na pandemia, nós vimos muitas coisas acontecerem, e eu fui pesquisar e vi que em 2022, alguém fez uma pesquisa de seguinte, olha, que a vida do brasileiro, a sua expectativa de vida, vai até 75 anos e meio. É a média, tá bom? Há também na internet um
um link lá que você pode acessar chamado Calculadora da Morte. O que é isso? Você responde algumas perguntas, seu estilo de vida, o que você faz durante a semana, se os seus pais têm algum tipo de doença, e aí você vai respondendo, e lá no final há um cálculo X, e aí ele dá uma diretriz de mais ou menos quantos anos você vai viver. Em 2014, um senhor aqui do Pernambuco, no centro de Pernambuco, foi entrevistado por uma equipe. Ele tinha 84 anos na época, e ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte: o tempo passou e eu vivi sem viver. Como é que é isso? E aí, ao ser questionado, ele explicou que a vida dele, apesar de longa, foi cheia de trancos e barrancos, muita responsabilidade, muitas coisas para resolver, muitos problemas, e ele viveu esse tempo todo, mas nunca foi feliz. Nunca foi feliz de verdade. Que triste história, não é? Que triste história. Ainda sobre isso, certa vez um médico ligou para o seu paciente e falou: olha, eu tenho algo para te dizer. Doutor, tudo bem? Nada bem. Seus exames saíram, resultados, acabei de olhar aqui, e eu tenho para você 2 notícias, sendo que uma é muito ruim. Doutor, então comece pela ruim. E o médico falou: você tem, pelos exames, 24 horas de vida apenas. Aí o rapaz, depois de um tempo no telefone, calado, ele encontrou força para perguntar: e qual era a outra notícia? E o médico falou: tentei te ligar ontem o dia inteiro e você não atendeu. Ou seja, você tem poucos minutos de vida. Agora sim, vamos falar de alguém que tinha poucos minutos de vida. O versículo é o versículo 39. Lucas, capítulo 23, o versículo é o 39. Há alguns dias eu conversava com um amigo e dizia para ele o seguinte, que fazer um sermão é muito simples. São 3 coisas, Neto, tem que fazer. 1, ler. O outro, explicar. E por último, aplicar. Leia. Ler, explicar, aplicar. Vamos lá, aprenderam? 1 é o quê? 2, explicar. 3, pronto. Cadê o ancião? Já pode, todo mundo aqui está preparado para pregar. É só todo mundo na escala aí, pega o nome de todo mundo na saída, todo mundo pronto para pregar. Eu costumo dizer que cantar, para mim, viu, Aenes, é muito mais difícil do que pregar. Cantar é mais difícil, eu acho que me emociona muito mais. Mas aqui, na hora do sermão, há uma maior responsabilidade. Então vamos lá, verso 39. Primeira parte é ler, né? Vamos ler. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus. Aliás, isso. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Essa aqui é a minha versão. Nesse texto há um probleminha teológico no final, não é? Que não é o assunto de hoje. Alguns costumam ler desta forma que eu li. O correto seria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mas esse aqui é um assunto para outro momento. Mas o fato aqui dessa história é que vamos falar de alguém que nos últimos minutos de sua vida encontrou-se com Jesus. Quem é esse alguém? O ladrão da cruz. Qual é o nome dele? Ninguém sabe? Dimas. Agora,
pela cara da minha irmã ali, né? Há controvérsias, veja. O nome Dimas não está escrito na Bíblia, tá, gente? Alguns falam, né, que é o bom ladrão, né? Viu isso aí? É o bom ladrão. Bem, ladrão bom é difícil, né, de encontrar, mas alguns chamam esse cidadão aqui de o bom ladrão, não é? O nome Dimas realmente não está na Bíblia, tá, pessoal? Até notei aqui a informação correta, o nome Dimas é uma tradição cristã apenas do IV século, tá? Num livro apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, surgiu ali o nome dos dois malfeitores, sendo este bom ladrão, né, Dimas, e o outro, Gestas, tá? Há até uma expressão, tanto esse Dimas, né, como o outro, é uma expressão já portuguesada, porque na verdade o original seria Dismas, ok? Mas em português é Dimas, e já que não há esta confirmação e nem negação, eu vou seguir com a maioria, né, com a história, chamando-o de Dimas, mas a ressalva é que não há confirmação bíblica, tá ok? Mas, para não chamar o rapaz só de malfeitor, ou de ladrão, né, ou de bom ladrão, eu vou chamá-lo de Dimas aqui, tá certo? Bem, eu fui pesquisar também, esse nome Dimas tem um belo significado. Significa aquele que nasceu ao pôr do sol. Bonito, né? Outro lembrete aqui, né? Outra ressalva. O nome do meu pai é Dimas. Vovó era bem católica, né? Bem católica. Acho que ela leu a tradição, leu o Evangelho de Nicodemos e falou, é isso aqui, o nome do meu filho. Mas Dimas é o nome do meu pai. Orgulhoso, porque, né, pelo menos foi do bom, né? Do bom ladrão, né? Porque podia ser do outro, né? Mas, gente, bem, esse Dimas, alguns costumam confabular, dizendo que talvez ele teve uma vida difícil, uma infância complicada, talvez uma família sem muita estrutura, talvez fosse pobre, e por causa desses problemas da sua infância, ele chegou ao estado de malfeitor, de ladrão e algo desse tipo. Mas isso também não está na Bíblia. Então eu vou me ater com vocês apenas aquilo que está escrito aqui, fora o nome, ok? Bem, vamos agora para a parte da explicação, não é? Quando nós vamos ler o livro de Mateus, que tem a mesma história, mas bem mais resumida, Mateus afirma categoricamente que ambos os homens insultavam a Cristo. Ambos os homens blasfemavam contra ele. Então, já cai por terra aqui a história do bom ladrão, porque ele também insultou a Jesus. E quando eu olho para este homem, para essa história, para esses dois homens, eu lembro de mim mesmo. Quando eu faço coisas que eu sei que Cristo não quer que eu faça, e eu insulto a Cristo quando eu transgrido a sua lei. Eu insulto a Cristo quando eu represento o mal, o nome dele que eu carrego, perante os outros. Mas nessa história, eu queria dizer para você o seguinte, que quando Mateus escreve malfeitor ali, a palavra no grego para malfeitor que ele usou é lestai. Lestai no grego não é um ladrão qualquer que furtou um celular, o que, né, no interior roubou uma galinha do vizinho, não nada disso, né? O lestai aqui é alguém rebelde, alguém que tem prazer em fazer o mal. Até anotei aqui, rebelde, bandido, sanguinário, assassino, inimigo do império. Então, lestai é tudo isso. Então, quando a gente olha para esse que alguns falam que era um ladrão bonzinho, está errado, porque ele era um assassino, um sanguinário. Ele era alguém que roubava e se alguém teimasse, ele matava também. E por sua própria vontade carnal, ele tinha prazer em fazer o mal. Ele tinha prazer em fazer o mal. Este era o Dimas. Este era o Dimas. Pois bem, nessa história há algo que me intriga, porque eu já vi muitos sermões sobre pessoas se encontrando com Jesus. A gente viu isso aqui nesse mês, na verdade. E geralmente a pessoa se encontra com Cristo e ele se transforma, mas nessa história aqui, nós temos dois homens que se encontram com Jesus. Um deles
realmente muda de vida. Mas o outro permanece do mesmo jeito. E a minha grande pesquisa aqui foi, por quê? Que algumas pessoas se encontram com Jesus e mudam. Outras pessoas se encontram com ele e continuam do mesmo jeito, talvez pior. E a Bíblia traz aqui outros momentos de encontros com Jesus que as pessoas não mudaram. Um exemplo disso é o jovem rico, lembram dele? Teve ali um diálogo com Cristo, mas ele voltou triste. Outros homens, como Anás e Caifás, encontraram-se com ele. Pilatos teve um encontro com Cristo numa audiência. Ambos trocaram palavras. Cristo falou para ele algumas verdades, mas Pilatos lavou as mãos. Mas nessa história, eu anotei aqui algumas coisas que este homem descobriu. Este homem, o Dimo, descobriu. Algumas traduções, na original, fala que ele chama Jesus Cristo de Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. Senhor, no grego. Kyrios, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foi a frase que ele falou, não é? Para Jesus Cristo. Só nessa frase, eu percebo. Só nessa frase. Eu tenho pouco tempo aí, irmã? Marca aí, viu? Porque nessa frase aqui, eu consigo ficar uma meia hora ou mais falando dessa frase aqui. Falta 15, é? Rapidinho, então. Nessa mesma frase, nós temos aqui 3 coisas que esse homem descobriu. Kyrios, Senhor. Ele olha para Jesus e ele enxerga em Jesus um Senhor. Alguém superior. Olha para Cristo e vê alguém que não está no mesmo nível dos demais. Ele está acima, ele é Kyrios, ele é Senhor. Interessante é que pouca gente conseguiria enxergar num homem crucificado nu, açoitado, um Senhor. Pouca gente, naquela situação, olharia para Cristo e enxergaria ali Senhor. Obrigado, viu? O ancião do dia é assim, viu? Preocupado. Algumas pessoas encontraram em Jesus Cristo essa imagem do Senhor quando ele multiplicou pães. Outras pessoas olharam para Cristo e viram ali esta imagem do Kyrios como alguém, quando ele estava curando o cego, ou quando ele levantou o Lázaro, as pessoas naquele momento aplaudiram, glorificaram e perceberam nele alguém diferente, perceberam nele um Senhor, o Cristo. Mas no momento dos milagres, mas perceber Cristo como o Senhor, quando ele está pendurado numa cruz, passando a maior vergonha que um ser humano podia passar, pouca gente conseguiu enxergar isso. E aquele homem, que eu acabei de decifrar aqui, como rebelde, inimigo do império, assassino, sanguinário, malfeitor, este homem, com todos os defeitos que ele tinha, e eram poucos, não eram muitos, ele consegue enxergar em Cristo, o Senhor. Na mesma frase, ele fala assim, lembra-te de mim. Veja, aqui ele percebeu uma coisa. Quando Cristo foi crucificado, as pessoas que estavam ali o maltratando, ele ouviu que dizia assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aquele homem teve um estalo. Ele pode se lembrar de mim. Ele é amor. Ele tem compaixão. Então, em primeiro lugar, ele percebeu, Cristo é Senhor. Depois ele percebeu, Jesus é amor. E por último ele fala assim, quando vieres no teu reino, ele é rei. Numa frase, o homem que a sociedade iria executar, o inimigo do império, este homem que ninguém dava nada por ele, numa frase, ele revela o que nós muitas vezes esquecemos. Cristo, ele é Senhor. Cristo é amor. Cristo é rei. Então, este homem, com esta visão, ele começa agora a ser assunto da história. Essa frase dele atravessou gerações, atravessou séculos. Mas, quando ele percebe o homem zombando, ele interfere. E enquanto um dos homens continua zombando, continua insultando,
ele, depois de ter visto tudo o que aconteceu, Cristo perdoando os seus malfeitores, Cristo falando para João sobre sua mãe, quando ele viu o céu ficar escuro, quando ele viu a natureza se encolher perante a vergonha que estava passando o Filho de Deus, ele percebe, este homem não é igual. E fala assim, olha, você está insultando, mesmo estando na mesma situação que ele. Olha, nós estamos aqui, porque nós merecemos estar aqui. Mas ele nenhum mal fez. Esse homem, Dimas, ele era o réu confesso. Ele sabia, ele tinha humildade para reconhecer os seus erros. E este é o primeiro passo pelo qual, a primeira resposta que eu encontro para entender por que esse homem saiu daquele encontro transformado. E o outro não. Porque o outro não queria reconhecer os seus erros. Dimas sim. Este é o primeiro passo. Agora tem outro que eu acho muito interessante. Você sabe qual foi o pedido do malfeitor, o ladrão ruim, o do Gestas? Ele falou assim, se tu é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Sabe o que ele queria? Ele queria se livrar da situação. Ele estava preocupado com as circunstâncias. Ele estava preocupado com o momento. Ele queria sair daquele aperto, daquele momento de dor. Mas sabe qual foi o pedido? A oração do outro, a oração do Dimas. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não estava pensando nas coisas da terra. Ele estava pensando no reino. Ele estava pensando no futuro. Ele estava pensando lá na frente. E quando eu olho este homem, já falei como é que ele era, a sua vida, o seu passado. Este homem, ao contrário de mim, muitas vezes, que estou preocupado com as coisas do aqui e do agora, que eu estou preocupado com as circunstâncias do momento, que eu estou preocupado com a conturbação política, que eu estou preocupado com o salário. Este homem aqui, a oração dele não foi preocupado com o aqui e com o agora, era pensando no reino, pensando no futuro, pensando lá na frente. Um malfeitor que estava pensando no reino de Deus. Enquanto eu, muitas vezes, estou preocupado com as coisas daqui da terra. Agora, a minha oração, como tem sido? O meu pedido a Deus, como tem sido? Marca o tempo aí. Quando tiver lá 5 minutinhos, você vai ali, ó, 5 minutinhos, aí eu paro. Gente, como tem sido a minha oração? Eu tenho orado pelas coisas aqui da terra? Eu tenho orado pelas coisas das circunstâncias atuais? Ou tenho orado a Deus, pedindo que Ele lembre de mim, que Ele me leve para o reino, pedindo para olhar para as coisas do alto. Senhor, me ajude a olhar para aquilo que vem na frente. Ontem o pastor pregou aqui e falou o seguinte, olha, eu preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, é lá na frente, não aqui agora. Outro ponto interessante. Esse homem sabia que era culpado. Ele era réu confesso, já falei isso aqui. Réu confesso, sabia que era culpado, mas ele tem coragem de dizer para o Senhor lembrar-se dele. Lembrar de quê? Só tinha coisa ruim que ele tinha feito. Não tinha feito nada de bom. Mas este homem entendeu algo. Bem, se ele foi capaz de pedir perdão para aqueles que o estão executando, ele também pode me perdoar. O meu pedido, o pedido dele, não era com base nos méritos dele. Mas ele pedia aquilo, não por quem ele era, mas por quem Jesus era. E por quem Jesus podia fazer. E por aquilo que Cristo poderia fazer por ele. Então veja, nós estamos aqui, todos nós somos tão malfeitores, que nada que eu possa fazer pelo Senhor vai apagar a minha história ruim. Mas eu posso ter confiança de pedir a Ele o que eu precisar, porque os méritos não estão em mim, mas em quem Jesus é. Ninguém aqui vai ser salvo ou vai se perder por aquilo que fez ou por aquilo que deixou de fazer. Porque a salvação é para aqueles que reconhecem que eu sou o reconfesso. Mas não é por minha salvação. É por aquilo que Jesus Cristo é. É por aquilo que Ele é. Sabe, ele entendeu que o amor de Deus superava a maldade que ele tinha feito. Ele entendeu que o perdão de Deus era muito maior que pelos crimes que ele tinha cometido. Ele entendeu que o abraço de Cristo poderia salvá-lo daquilo que ele tinha feito no passado.
Este homem era companheiro de Barrabás, lembram? No centro da cruz era para estar Barrabás. E do lado, a sua equipe, a sua gangue, a sua tropa ali. Esse homem andava com pessoas ruins, mas no último momento de sua vida, ele encontrou-se com alguém que era a fonte da bondade. Ele percebeu isso. Agora, o que essa história me deixa impressionado é o quanto Deus nos surpreende. O que foi que ele pediu? Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E a resposta de Cristo: meu filho, você vai estar comigo no paraíso. Ele não merecia, não tinha vindo para a igreja aos sábados, não tinha devolvido o dízimo, não tinha dado esmolas, só tinha feito o que não prestava. Mas no momento em que ele percebe quem é aquele que está no centro das cruzes, ele entende que pode pedir qualquer coisa. E Deus sempre vai surpreender. Ele pediu para ser lembrado. Cristo falou, você vai estar lá. Nos minutos finais. Se você olhar o texto bíblico, depois desse diálogo, depois desse momento, pouco tempo depois, Cristo expira. Cristo morre. Poucos minutos para você, para aquele homem, mudar de vida. O ponto da virada dele foi no momento mais difícil da vida dele. Talvez você precise também se encontrar com esse homem. Espero que você não espere chegar ao momento mais difícil. Espero que você não decida esperar até os minutos finais. Talvez você não precise ser como aquele homem de 80 e poucos anos que falou assim, olha, eu vivi, mas nunca fui feliz. Eu passei a vida sem viver de verdade. Cristo é aquele que pode se encontrar com você e mudar a sua vida. Agora, é preciso que eu também faça a minha parte. É preciso pelo menos reconhecer 3 coisas. Que Ele é Senhor, que Ele é amor e que Ele é Rei. Este Rei vai voltar. Este homem dessa história teve um final feliz, porque nos minutos finais, Deus fez com ele aquilo que ninguém conseguiria fazer em toda a vida, em toda a história. Deus é este que muda por completo os seus filhos. Agora é preciso que olhemos para Ele e percebamos que tudo que acontece na minha vida não é por mim, é por Ele. 1 minuto? 1 minuto. Em 2014, eu fiquei muito doente. Dá tempo, então. Vou resumir aqui. Fiquei muito doente. O médico chamou minha família e falou assim, olha, sai todo mundo daqui, os irmãos da igreja, pode sair. Era um sábado à tarde. Fica só o paciente e a família dele, que eu quero mostrar aqui alguns exames. Sabe o rapaz do exame lá, aquele que ligou e, 24 horas? Sai todo mundo, fica só o paciente aqui. Ele mostrou ali os exames que eu tinha feito. Ele falou assim, olha, não tem solução para o seu caso. Eu não sei o que fazer. Já reuni todos os médicos aqui. Estou ligando para o meu professor em São Paulo. Vou mandar para ele seus exames para perguntar o que pode ser feito. Resumindo, amigos, eu teria que ficar no hospital muitos e muitos meses. No final, eu fiquei 30 dias. O médico achava que eu nunca mais voltaria a trabalhar. Passaram-se 10 anos. Inclusive, agora no dia 6, vai fazer 10 anos essa história. O médico fez a cirurgia em mim e falou assim, nunca mais você vai cantar. Viu, Edu? Acontece. Um pastor amigo da família, que estava aqui na APEC, aqui em Pernambuco, fez uma viagem até Teresina, porque a intenção dele era ungir o paciente, que estava bem pertinho de morrer. Ele não chegou a fazer a última unção. Não chegou porque quando ele me viu, ele falou, vai viver. Minutos finais. 30 dias foi o período que eu tive que recomeçar. Reaprendi a andar, reaprendi a fazer um monte de coisa.
Tem coisas que a gente não entende, né? Mas no final, algumas coisas ruins acontecem com a gente para que a gente possa ter o ponto da virada. Aquele homem, talvez, não encontraria Jesus em outro lugar se não fosse lá no Calvário. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por uma situação complicada, talvez um momento ruim. É nesse momento que Deus quer encontrar você e fazer do momento mais difícil da sua vida o ponto da sua virada. O momento que você vai, decolar. Não para esta terra, mas para habitar no reino. Porque Cristo é Senhor, é amor, mas Ele é Rei. Que Ele possa reinar em sua vida. Amém. Eu sei que você deve ter muitos pedidos para fazer para Deus. Muitas coisas para mudar, muitas coisas para resolver. Mas que a sua oração seja parecida com a do Dimas. Senhor, lembra-te de mim. Ele vai lembrar de você e vai te dar muito mais do que você pediu. Ele vai surpreender você. Se o ladrão pediu para o Senhor lembrar dele e receber o céu, Ele também vai te dar isso. Oremos. Senhor nosso Deus, é bem verdade, Senhor, que somos tão defeituosos que muitas vezes esquecemos que de quem o Senhor é. Às vezes confiamos em nós mesmos e queremos as coisas da nossa própria maneira. Às vezes queremos fazer coisas que não são do teu agrado, Senhor. E a despeito disso, a despeito do coração sujo que temos, o Senhor é capaz de nos dar um coração novo. O Senhor se coloca como o Senhor de nossa vida, à espera que te façamos um sinal, que te peçamos, Senhor, que lembre de nós. Senhor, quão interessante vai ser encontrar com aquele homem lá no céu e perceber que o Senhor é capaz de transformar corações, mesmo que sejam nos minutos finais. Senhor, no pôr do sol de nossas vidas, que possamos nascer de novo. E apesar das coisas que enfrentamos, que nos momentos mais difíceis, o Senhor esteja do nosso lado, mudando e transformando o nosso coração e o nosso ser. Abençoe esta igreja, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que o teu poder transformador e o teu perdão vivificante inunde o nosso ser, não só hoje, mas todo sempre. Que o céu possa ser o nosso destino. É o que eu te peço em teu nome, amém.